Videoaula do levantamento de cargas de uma indústria de pequeno porte. O levantamento foi... Já temos os valores do levantamento por setores A, B, C, D e o período de funcionamento de motores e lâmpadas, determinado período. Vamos ler o enunciado do exercício. Considerar um projeto em desenvolvimento de uma indústria cujas cargas são conhecidas, segundo um ciclo diário de operação típico, sabendo ainda que seu funcionamento é de segunda a sexta, no período das 6 às 24 horas. Fora do período da atividade produtiva, que seria da meia-noite às 6, a indústria mantém ligada apenas 10% da sua iluminação normal. A pergunta é determinar o fator de potência e depois corrigi-lo. Então o levantamento foi por setores. Inicialmente vamos pegar setor por setor, achar potência ativa e potência reativa. Depois foi criado duas tabelas, uma da potência ativa, com a potência total conforme os períodos dos setores, e outra da potência reativa. Vamos lá para o início dos cálculos por setores. Setor A são 20 motores, 10 CV cada. Então, vamos iniciar para o setor A. Já é sabido que um CV corresponde a 736 watts. Então 20 motores vezes 10 CV vezes 736 watts. Temos o final de potência ativa do setor A de 147,2 kW. O fator de potência do setor A é de 0,85. Então o fator de potência é igual ao cosseno do ângulo, é igual a 0,85. Convertendo para ângulo, ângulo é igual ao inverso do cosseno, arco cosseno de 0,85. Temos um ângulo de 31,79 graus. Para cálculo de potência reativa foi escolhido Q igual a tangente do ângulo vezes a potência ativa. Então para os cálculos, tangente do ângulo 31,79 vezes potência ativa 147,2. Temos um total de potência reativa do setor A de 91,23 kVAR, que é potência reativa. Vamos para o setor B. Setor B são 100 motores, 7,5 CV. Vamos fazer as contas. 100 motores vezes 7,5 CV, sabendo que um CV é 736 watts, só multiplicar, deu uma potência ativa de 552 kW. Temos um fator de potência do setor B de 0,81, conforme tabela, levantamento. Convertendo, o fator de potência é igual ao cosseno do ângulo, que é 0,81. Quer saber o ângulo? Faz o inverso do cosseno, arco cosseno de 0,81. Deu um ângulo de 35,9 graus. Vou aplicar a potência reativa na mesma fórmula, que é igual a tangente do ângulo vezes a potência ativa. Tangente do ângulo, o ângulo é 35,9 vezes a potência ativa, que está logo em cima. Tem uma potência reativa de 399,6 kVAR, né? No setor B. Vamos para o setor C. Setor C são 25 motores de 15 CV, fator de potência 0,75. 25, setor C, 25 motores vezes 15 CV vezes 736. Deu uma potência ativa de 276 kW. Fator de potência 0,85. Fator de potência igual ao cosseno do ângulo, 0,85. Quer saber o ângulo? Fazer o inverso do cosseno, arco cosseno de 0,75. Deu um ângulo de 41,41 graus. Potência reativa do setor B, que é igual a tangente do ângulo vezes potência ativa. Tangente do ângulo, 41,41, vezes a potência ativa. Deu uma potência reativa de 243,4 kVAR. Finalmente vamos para o setor D, é o setor de iluminação. Iluminação nós temos, setor D, temos quantidade de lâmpadas, 130 lâmpadas, 100 watts. Então o setor D aqui embaixo, 130 lâmpadas vezes 100 watts.
Fator de potência são lâmpadas incandescentes. Fator de potência é igual a 1. Cosseno do ângulo é igual a 1. Então não tem potência reativa. Então apenas multiplica a quantidade de lâmpadas pela potência. Temos 13 kW. Isso para o setor D. Vamos começar com a tabela da potência ativa por período de funcionamento. Vou puxar a tabela aqui. Então, setor A, vamos iniciar com o setor A. Setor A pediu o quê? Setor A pediu período de funcionamento das 6 às 20. Das 6 às 20. Então vamos pegar o setor A, potência ativa. Potência ativa foi 91,23. Desculpa. Potência ativa foi 147,2 kW. Das 6 às 20. Então levantando a tabela, das 6 às 20, coloquei 147,2 kW das 6 às 20, setor A. Então das 6 às 20 peguei a potência ativa de 147,2 kW, coloquei das 6 às 20. Lembrando que essa tabela está 2 em 2 horas. Próximo, setor B. Setor B das 6 às 22. Então pego o valor de potência ativa do setor B, 552 kW. Coloco na tabela das 6 contínuo das 6 às 22. Então 552, setor B, 552 das 6 às 22. Então repito o valor das 6 até as 22 horas. Foi o período de funcionamento direto do setor B desses motores. Vamos agora para o setor C. Setor C, trabalhou-se potência ativa ainda na tabela de potência ativa, das 6 às 14, deu uma pausa e voltou das 16 até as 24 horas. Então vamos lá, pegar a potência ativa do setor C, colocar das 6 às 14, depois repetir o valor das 16 às 24. Setor C foi 276 kW. Colocar 276 até as 14. Deu uma pausa das 14 às 16. Entrou de novo às 16 até as 24 horas. Então repetiu o valor das 6 às 14. E entrou de novo das 16 às 24. 276 kW, setor C. Vamos para o setor D, que é de iluminação. Setor D trabalhou das 6 às 24 horas direto, que é a iluminação. Das 6 às 24 horas. Porém tem um detalhe, conforme anunciado aqui na tabela. Da meia-noite às 6, somente 10% da potência total estão ligadas. Então, vamos colocar a potência total na tabela das 6 às 24 horas. Depois, das 0 hora às 6 da manhã, vamos colocar apenas 10%. Então, das 6 às 24, qual a potência total da iluminação? Está na esquerda aqui, é 13 kW. Das 6 às 24, vamos aplicar então setor D. Setor D, das 6 às 24 direto, 13 kW. Das 0 hora às 6 horas, aplicou-se 10% de 13, deu 1,3. Então 1,3 das 0 hora às 6 horas. Setor D de iluminação. Aqui embaixo tem um total. Tem um total por hora. 2 em 2 horas, na verdade, né? Fiz uma tabelinha de 2 em 2 horas. Está o total de toda a potência ativa a cada 2 horas. Vou chamar agora os cálculos da potência ativa. Então a tabela da demanda da potência ativa em watts, né? Tá aqui, a soma, o total tá embaixo, a cada 2 horas. Vamos aplicar o cálculo aqui em cima, no consumo mensal, em kW.
inicialmente por dia, depois a gente calcula o mês. Então aqui no primeira soma, no total, eu tenho 1,3, tudo a tabela em kW, tá? Tem 1,3 kW, então eu tenho de 0 às 2, então são 2 horas, né? Então 2, 2 e 2. 0 às 2, 2, 2 às 4, 2 e das 4 às 6 mais 2. Então coloquei aqui no cálculo do consumo 1,3 kW vezes 6 horas. Mais que a soma de 988,2, ele foi das 6 até as 20 horas, tendo um intervalo aqui das 14 às 16. Então são das 6 às 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então são 12 horas com potência ativa de 988,2. Então vezes 12 horas, está aqui em cima no cálculo. Próximo foram 712, potência total 712,2 kW durante 2 horas, aqui embaixo da tabela. Então 712,2 vezes 2 horas, mais 841 em 2 horas, que foram correspondente a 20 e às 22. Então 841 kW vezes 2 horas. Por último, das 22 às 24, 289 kW vezes 2 horas. Deu um total de consumo de kWh dia de 15.500 kWh por dia. Lembrando que a empresa trabalha de segunda a sexta. Vamos arredondar o cálculo para 22 dias. Então 15.550 vezes 22 dias teremos no mês. Então consumo kWh mensal de 342.100 kWh por mês. Então, o primeiro levantamento que a gente teve lá dos cálculos foi do setor A, deu uma potência total de 91,23 kVAR, potência reativa, no setor A. Lembrando que o setor A trabalhou das 6 às 20 horas direto. Então, coloquei 91,23, toda a tabela dada em kVAR, ok? Então, coloquei 91,23, foi o dado, conseguimos para o setor A de potência reativa, das 6, então 91,23, das 6 até as 20. Setor B trabalhou das 6 horas até as 22, direto. 6 horas até as 22. Qual foi o valor que a gente calculou no setor B? Deu 399,6 kVAR. Então, 399, vamos colocar das 6, repetir o valor até as 22. Muito bem, vamos para o setor D. Vamos para o setor C, desculpa. Setor C, das 6 às 14 e depois das 16 às 24. Qual o valor que a gente tem no setor C? A gente tem uma potência reativa de 243,4 kVAR. Então 243 está inserido na tabela das 6 às 14. Dá uma pausa da 14 às 16. Ele volta a entrar das 16 às 24. Então colocou-se na tabela 243,4 das 16 às 24. Por último, o setor D, que é o setor de iluminação, tendo aquele detalhe. Lembrando que iluminação não temos potência reativa. Então o setor D ficou zerado. Realizou-se a soma conforme a tabela. Então das 6 às 8, 734, que eram os mesmos valores, e assim sucessivamente. Conforme o cálculo anterior, vamos pegar os valores da tabela e somar por cada período. Multiplicar por cada período para a gente ter por dia qual a potência total reativa por dia. Potência reativa 734,2 das 6 às 8, das 8 às 10, das 10 às 12 até às 20. Então 2 horas, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Então 12 horas trabalhando com 734,2 kVAR, mais 490,8 das 14 às 16 horas. Então, das 14 às 16, 2 horas. Então, 490,8 vezes 2, mais 643 das 20 às 22, 2 horas também. Então, 643 vezes 2 horas, mais 243,4 das 22 às 24, então 2 horas também. 243,4 vezes 2. Temos um total de consumo reativo de 11.560, aqui está errado, né? Quilowatt, que é VAR, hora por dia. Multiplicando, lembrando que a empresa trabalha de segunda a sexta, adotamos 22 dias. Vezes 22 dias, temos o valor mensal do reativo. Então, mensal reativo deu 254.400, que está errado também, é quilo VAR mês, ok? Que o dado está errado. VAR, quilo VAR, tanto aqui, tanto no valor final aqui é VAR, como no valor aqui do 11.560 também é VAR. O exercício pediu o fator de potência. Então nós temos as duas potências. Total mensal. Temos a potência ativa, 342.100 kWh por mês, e 254.400 kVAR por mês. Então temos potência ativa e temos potência reativa. Fator de potência. Vamos trabalhar, tem duas fórmulas para trabalhar. A primeira, vou trabalhar com tangente do ângulo é igual potência reativa sobre potência ativa, que são os dois valores que a gente tem. Eu tenho potência reativa aqui embaixo, 354, e tenho potência ativa 342. Realizando a divisão, eu tenho a tangente do ângulo é igual a 743,6, 10 a menos 3, seria 0,743. Então já tenho a tangente do ângulo. Para saber o ângulo, faço o inverso da tangente. O inverso da tangente é arco tangente. Então, arco tangente de 742,6, 10 a menos 3, deu um ângulo de 36,64 graus. O fator de potência é igual a cosseno do ângulo. Então, cosseno do ângulo, que ângulo que eu achei agora? 36,64. Então, cosseno de 36,64 graus deu um fator de potência de 802,4, 10 a menos 3, ou 0,08 com fator de potência. Vamos aplicar agora só a demonstração que por Pitágoras também chega-se no mesmo resultado, é uma outra forma, né? Então aqui está. Então sabemos que fator de potência ativa sobre potência aparente. Então potência ativa a gente tem, e o S seria a resolução por Pitágoras, né? S ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, que é P ao quadrado mais Q ao quadrado. Joga a potência do outro lado igual, é o inverso é a raiz quadrada, então fica P sobre raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, que é a potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Nós temos as duas potências, né, conforme acima. Faz essa resolução, chega no mesmo valor de fator de potência de 0,8, igual ao calculado acima. Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula faremos calcular o valor em reais dessa indústria, já que temos o valor mensal da potência ativa. É fácil calcular o valor em reais, e depois vamos corrigir o fator de potência para diminuir esse valor em reais. Agradeço a atenção. Em Sistemas Elétricos 3, na Escola Aristóteles Ferreira, discutiremos em classe mais detalhes e dúvidas e sugestões sobre. Até uma próxima aula. Valeu, pessoal. Professor Hermes, até mais.